é para levar a sério ou não as denúncias feitas pelo Mangenas? É para levar a sério ou não aquilo que ele disse nas redes sociais? Quem deverá levar a sério ou não, doutor? Pois, esta é a questão. É para levar a sério ou não aquilo que diz Mangenas sobre o tráfico de drogas no país? É ou não para levar a sério? Bem, se não é para levar a sério, está tudo bem. Então ele é acusado... Sabe o que é que as autoridades dizem sobre isso? Não? Pois não. Sabe? Eu comecei com uma pergunta. Sim, mas sabe a resposta, Sim, então, ou vai contestar a resposta? Não, eu comecei com uma pergunta. Sim. Eu comecei com uma pergunta. É para levar a sério ou não as denúncias feitas pelo Mangenas? Se não é para levar a sério, então o Mangena o que fez foi difamação, calúnia e injúria. Simplesmente. E talvez roubo qualificado, de que é acusado agora, que terá roubado... É anterior. Esse é anterior. Que terá roubado enxadas, cimento e isto. Portanto, uma pessoa que rouba enxada e cimento não se refugia em Moçambique e não faz as denúncias que fez nas redes sociais. Quando terá... Olá, sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Comentário de Albino Paquisi sobre o caso Mangenas, dá que falar nas redes sociais. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência à matéria, quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser? Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. Durante o programa da TV Zimbo, Albino Paquisi e Bali Chionga entram em conflitos de ideia sobre o caso Mangena e tráfico de drogas no país. Albino Paquisi, indo mais a fundo, questionou ao Bali Chionga, seu colega de painel, que se as denúncias feitas por Mangenas são para serem levadas a sério ou não. Bali Chionga, ao responder, Albino Paquisi afirmou, dizendo que as denúncias feitas em redes sociais não são para serem levadas a sério, dando a entender aos telespectadores que não existem provas concretas das acusações de Mangenas sobre as altas figuras da Polícia Nacional de Angola e sobre alguns generais do Exército. De lembrar que Mangena foi deportado no passado domingo de Moçambique para Angola por alegada entrada e permanência irregular. A deportação foi feita em um avião da presidência angolana, contrariando as garantias anteriores de Moçambique de não extraditar Mangena. Em Angola, o mesmo foi separado da esposa e dos filhos logo no primeiro dia. Em seguida, vejamos o debate que rendeu a audiência nesse embate entre Albino Paquisi e Bali Chionga. Uma nota positiva neste debate vai para a apresentadora Leda, que conduziu a entrevista ao fazer um jornalismo com ética e imparcialidade. É caso para dizermos que com a Leda no painel e sem David Mendes, o debate aumentou a sua qualidade. Em seguida, vejamos o vídeo na sua íntegra. Que visão é que tem sobre o que está a acontecer ao cidadão Mangenas, portanto, aos crimes de que é acusado e agora em prisão preventiva? Pois, olha, é assim, é para levar a sério ou não as denúncias feitas pelo Mangenas? É para levar a sério ou não aquilo que ele disse nas redes sociais? Quem deverá levar a sério ou não, doutor? Pois, esta é a questão. É para levar a sério ou não aquilo que diz Mangenas sobre o tráfico de droga no país? É ou não para levar a sério? Bem, se não é para levar a sério, está tudo bem. Então ele é acusado... Sabe o que é que as autoridades dizem sobre isso? Não? Pois não. Sabe? Eu comecei com uma pergunta. Sim, mas sabe a resposta, Sim, então, ou vai contestar a resposta? Não, eu comecei com uma pergunta. Sim. Eu comecei com uma pergunta. É para levar a sério ou não as denúncias feitas por Mangenas? Se não é para levar a sério, então o Mangena o que fez foi difamação, calúnia e injúria. Simplesmente. E talvez roubo qualificado, de que é acusado agora, que terá roubado... É anterior. Esse é anterior. Que terá roubado enxadas, cimento e isto. Portanto, uma pessoa que rouba enxada e cimento não se refugia em Moçambique e não faz as denúncias que fez nas redes sociais quando terá roubado enxada e cimento na casa de alguém. Sim. Não faz isso agora. Por isso é que eu pergunto, é ou não para levar a sério? Se nós tivéssemos no nosso país uma entidade independente que não fosse o SIC, qual é o país? para fazer... Deixa-me só terminar. Para fazer a investigação... Não, um minuto, doutor Bali, deixa o doutor Paquisi terminar. Não, o meu pensamento não termina. Tá bem. Se nós tivéssemos uma polícia judiciária, aqui no nosso país, a polícia judiciária faria a investigação. Ou, se nós quiséssemos que este caso fosse efetivamente investigado como deve ser, a Procuradoria-Geral da República
A PGR fazia a investigação, por uma razão simples. Não pode ser o próprio SIC a dizer que as denúncias feitas pelo Magenas são falsas. Por quê? Porque o SIC é parte do problema, segundo o Magenas. Na minha visão, se o SIC é parte do problema, não pode ser ele para dizer que não, é evidente. Agora, se nós tivéssemos um procurador a fazer a investigação das denúncias ditas pelo Magenas, talvez eu, Paquice, acreditasse que aquilo que se disse na televisão, que as acusações que ele disse são falsas, fosse verdade. Mas por isso é que eu faço a pergunta, é para levar a sério ou não? Se não é para levar a sério, então pronto, ficamos com os crimes que dizem que ele cometeu. Vamos, sim, pode dizer. Pode permitir 2 minutinhos que eu ia intervir o Paquice para fazer 2 coisas. Eu quero dizer, porque é muito importante quando isso se fala em televisão, isso se faz publicamente. Eu não vi nenhuma única prova, sobre o envolvimento de qualquer entidade, qualquer pessoa, publicada nas redes sociais. Eu não vi. E, portanto, Leda, se é para usar as redes sociais para fazer denúncias, coloca lá as provas. E eu quero saber se o Paquice viu alguma dessas provas. Primeiro, isso não, Paquice, agora vai também me permitir falar. Leda, vai me ajudar a falar que o Paquice não tem intervenção. Primeiro isso. Segundo, há um equívoco aqui. Em que país é que existe uma polícia de investigação independente? Quem está equivocado? Independente, o Paquice, independente de quê? Independente de quê? Quer dizer, nós só precisamos aqui ter anjos que vêm do céu para fazer investigação. Não. Nós temos as autoridades para fazer isso. Nós também não podemos ser dúbios. Ora, acreditamos que o SIC faz o seu trabalho e depois já não acreditamos. É muito simples. Se nós não temos provas, e porque, Paquice, se é no espaço das redes sociais, onde alguns têm domicílio... Anda a ler outras coisas, né? Não, eu estou... Anda a ler outras coisas. Não, é muito... Vê outras televisões. Não, é muito simples, É só para saber. Eu não tenho domicílio nas redes sociais e, portanto, eu acredito nas instituições. E as instituições são muito claras em relação a esse assunto. Existe uma alternativa. Se é pelas redes sociais, apresentem então as provas. Nas redes sociais também não estão lá. Depois... temos de ser claros, quer dizer, um dia vamos pedir um outro país para vir aqui com os cidadãos fazerem o trabalho que nós fazemos porque nós não acreditamos em nada. Peço desculpas. Podemos ter o SIC, e eu não estou a defender o SIC, mas enquanto nós não tivermos provas contrárias, não me parece idôneo lançar suspeições sobre alguém que fez um trabalho. Porque eu lanço suspeições e contradigo quando eu tenho provas contrárias e digo assim, meus senhores, vocês não fizeram bem o vosso trabalho porque as provas estão aqui e elas não existem. Mas é mesmo isso. Não, só um bocadinho. Mas é rápido. Eu vou fazer... Eu vou fazer... Não é rápido, só um bocadinho. Mas viu as denúncias que o Magenas fez nas redes sociais? Eu ouvi ela falar. Ouviu, né? Sim. Ouviu? Eu não vi provas. Não, só um bocadinho. Mas ouviu as denúncias. Ouviu as denúncias. Ouviu provas. A consciência não lhe acusa que está a dizer o que não é verdade. Não, estou a perguntar. Viu provas. A consciência não lhe acusa. Viu provas. Porque, Paquice, cada um nas redes sociais pode chegar e dizer o Paquice está envolvido nisso e naquilo. As provas devem ser apresentadas no tribunal. Por isso é que eu estou a dizer, se é para levar a sério, então que o tribunal funcione nesse sentido. Agora já está a dizer que é no tribunal. Primeiro já está a lançar suspeições sobre as entidades que devem fazer o trabalho. E depois está a dizer que é lá nessas instituições onde vão ser levadas as provas. Ou é lá, ou não é lá, Paquice. Não podemos lançar essa suspeição generalizada. Infundada, veja. É mesmo infundada. Certo é que aqui, Dr. Bali, nós precisamos seguir. O Governo garante-se que continua a... Gostou deste vídeo? Deixe o seu like ou comentário. E subscreve e adira ao canal, se ainda não o fez. Calandula TV, nós reportamos. Você decide.